Olá, sou Fátima Rocha, comunicadora visual, arte educadora e produtora de grupos e artistas do cenário cultural da cidade de São Paulo. Já cantei em diversos coros independentes, como grupos do Coral USP, Colégio Musicum de São Paulo, Coral Vozes Paulistanas, mas comecei a atuar como produtora em 2004, quando o maestro Roberto Rodrigues, a quem já conhecia do Coral USP, me convidou para participar do grupo que havia acabado de fundar, o Audicello. O grupo reunia profissionais de coros da USESP, Teatro Municipal de São Paulo, e não profissionais com conhecimento musical, que era o meu caso. Foi um período de muito aprendizado e a partir de então não parei mais de trabalhar com produção. Como artista e produtora, conheço os dois lados do palco e os dois lados da formatação e execução de um projeto. O desejo do ideal e a realidade da viabilização. Minha atuação e experiência na música e nas artes visuais agregam conhecimento e ferramentas para trabalhar o contexto das produções de forma mais abrangente, podendo auxiliar os artistas com quem trabalho nas diversas linguagens e especificidades de cada área. Nessa videoaula, Produção na Prática, Manual Básico, vamos abordar de maneira resumida todas as etapas de uma produção e as ferramentas utilizadas para gerir um projeto. Vamos falar também sobre o trabalho do produtor. Minha área de atuação é a cultural, mas os exemplos e muitos dos conceitos aqui apresentados se encaixam em outros formatos de produção, seja para eventos culturais, empresariais, corporativos ou esportivos. Já trabalhei com lei de incentivo fiscal para esporte e posso afirmar que as sequências de ação são semelhantes. O produtor é o profissional especializado em planejar, organizar e coordenar os projetos. A produção é a espinha dorsal de qualquer projeto e é o produtor quem dá condições para que ele funcione e seja executado da maneira adequada, no prazo previsto pelo cronograma e dentro do orçamento. Podemos dizer que o produtor é o mão na massa, que na prática está à frente de tudo o que é necessário realizar, do ponto de vista logístico, administrativo e estratégico, para que o evento proposto seja realizado com sucesso. No seu trabalho, o produtor lida com recursos humanos, artísticos, materiais, financeiros e de planejamento. E é fundamental ser organizado, ter bem definido o seu processo de trabalho e, acima de tudo, estar preparado para resolver problemas. Por esse motivo, jogo de cintura, flexibilidade e capacidade de planejamento são muito importantes. Às vezes, uma companhia pequena ou que esteja iniciando pode não ter um produtor. Neste caso, os próprios artistas realizam esse trabalho. Para isso, é necessário que todas as tarefas sejam distribuídas e que cada um tenha consciência do que assumiu, com todos acompanhando o andamento do projeto em reuniões periódicas. Uma ação bem planejada divide-se em 3 etapas de realização: a pré-produção, produção e pós-produção. O planejamento das etapas necessárias à execução de um projeto ajuda na organização de ações, na definição das metas e no sucesso da sua realização. A pré-produção é o momento de desenvolver as ideias e as pesquisas, e é o período que antecede a realização efetiva do projeto. É a fase de previsão, preparação e organização, que pode ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa da pré-produção é o momento de realizar contato com os artistas, com possíveis locais de realização, locações, teatros, estúdios, verificando agendas, cotações de cachês, transporte aéreo, terrestre, se necessário, estadias, alimentação, divulgação, necessidades técnicas, aluguel, compra de equipamento, enfim. A lista é infinita e sua definição depende do projeto a ser executado. Nesta etapa, definido o projeto, o foco estará em preparar um orçamento detalhado e minucioso, pois um orçamento bem planejado é responsável por grande parte do sucesso do projeto. Ele garante a flexibilização e dá segurança para lidar com possíveis imprevistos durante a execução. A segunda etapa da pré-produção é a confirmação, após a aprovação do projeto, de tudo o que foi pesquisado.
É o período em que são feitas as visitas técnicas ao local escolhido, a contratação efetiva dos técnicos, artistas, aluguel de material, equipamento, preparação do figurino, definição da agenda de ensaios quando houver e muitas reuniões. Neste momento, será preciso abrir uma conta específica para receber o recurso. Essa conta será movimentada durante a execução do projeto e deverá ser encerrada assim que ele for finalizado. Inscreveu seu projeto em algum edital ou lei de incentivo? Fique atento! Consulte frequentemente os diários oficiais e demais publicações para não perder o prazo de apresentar a documentação e complementar as informações, caso seja solicitado. No momento da inscrição e da contratação, são solicitados muitos documentos, mas eles são necessários para provar que quem for gerir a verba pública recebida não tem nenhuma pendência com o governo municipal, estadual ou federal, em termos financeiros ou legais. A documentação também legitima a expertise do proponente e a sua capacidade para realizar o projeto para o qual ele se inscreveu. Atualmente, existem grupos nas redes sociais que trocam informações sobre editais abertos, publicações de resultados e dúvidas. Participar de grupos da sua área de atuação ou de determinado edital é interessante, pois pode auxiliar no acompanhamento do projeto, mas tendo sempre em mãos o edital ou a lei para o qual inscreveu o projeto, pois ele é o guia que deve acompanhar o produtor até sua finalização. A produção é a fase de execução do projeto de acordo com o cronograma e orçamentos estabelecidos. E sua atenção deve estar voltada para a checagem de todos os itens da planilha, cronograma, checklist, e o produtor acompanha tudo o que acontece. Checa cada detalhe, entra em contato com os fornecedores, locais, equipe, verifica se todos os preparativos e necessidades contratadas estão dentro do prazo definido. A sintonia da equipe neste momento é fundamental para que tudo ocorra bem. A fase da execução do projeto terminou, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Chegou a hora da pós-produção. Finalizar as etapas de encerramento do trabalho, entregar equipamentos locados, guardar o cenário, realizar os pagamentos e finalizar o relatório de execução do projeto e a prestação de contas. Falo finalizar o relatório e a prestação de contas porque ambos começam a ser preparados desde o primeiro dia da execução do projeto. Essa é a melhor forma de, ao final, o produtor estar com todos os documentos em ordem e poder fechar seu relatório e prestação de contas com tranquilidade, não esquecendo de nada. O ideal é ir organizando o material conforme o projeto for acontecendo. Se deixar tudo para o final, com certeza faltará algo, o que poderá comprometer a prestação de contas. Anote em uma cópia da sua planilha orçamentária todas as notas fiscais, recibos, comprovantes de despesa, conforme eles vão sendo recebidos. E junte tudo em uma única pasta, virtual ou física. Ter subpastas de arquivo para cada item do projeto, fotos, e-mails, artes para divulgação, clipagem, facilita o trabalho no momento da prestação de contas e do relatório de execução do projeto. Ao final, será preciso enviar comprovações de realização do projeto. Por isso, é recomendável ir organizando prints das telas das publicações, nas redes sociais, material de divulgação, clipagem, comprovantes de realização dos locais, e-mails, fotos, vídeos, para enriquecer e valorizar o trabalho, mostrando com isso também o profissionalismo e a seriedade com que foram utilizados os recursos disponibilizados, sejam eles públicos ou privados. Atenção aos itens que o edital solicitar. Sem uma planilha de custos bem planejada, não é possível administrar um projeto e dificilmente ele será aprovado. Existem vários modelos de planilha encontrados inclusive na internet e alguns editais indicam a planilha a ser utilizada. Apresento aqui 2 modelos de planilha orçamentária. O primeiro é o que mais costumo utilizar quando o edital ou a lei não define o modelo. Essa planilha é bastante versátil e enxuta. Pode servir de guia e ser ampliada de acordo com a necessidade. Vale lembrar que para a aprovação de um projeto, além de estar bem escrito e detalhado,
ele precisa ter uma planilha orçamentária coerente com os valores praticados no mercado. Alguns editais e leis indicam que o valor do projeto pode ser de até X mil reais. Isso significa que o projeto pode ter um custo igual ou menor ao valor total informado. Outros definem um valor fechado, e esse é o valor que tem que ser observado e respeitado no planejamento orçamentário. As planilhas que serão apresentadas são montadas no programa Excel e já têm as fórmulas inseridas que vão calculando automaticamente os valores parciais e totais à medida que vão sendo preenchidas. Ter conhecimento básico de Excel ajuda nessa hora também. Nesta planilha, dividimos os itens pelo que chamamos de rúbrica, ou assunto a que se referem os gastos: equipe, alimentação, transporte, equipamento, etc. Para entender como preenchê-la, vou focar aqui em um dos itens da rúbrica Equipe, desenho de luz e iluminador. Na descrição é indicado o serviço ou o profissional que será contratado. O item seguinte, quantidade, refere-se à quantidade da descrição. Quantos iluminadores o projeto irá contratar? Nesse caso apresentado, foi contratado um profissional. A unidade é a nomeação deste pagamento. Será cachê? Será verba? Normalmente, para a equipe e profissionais contratados, definimos a unidade como cachê. Pode ser um cachê único ou um cachê desmembrado por diárias ou meses. Nessa planilha, o pagamento do iluminador foi definido em diárias, pois o projeto contemplava um dia de montagem e ensaio geral e 3 dias de gravação. Há casos em que desmembramos o pagamento entre pré-produção, produção e pós-produção, como veremos no segundo modelo da planilha. Tudo depende da forma como é recebido o recurso. Pode ser em uma única parcela ou em várias parcelas, e a flexibilidade que você tem para trabalhar com ele, além do tempo de execução do projeto, que pode ser mais longo e mais complexo. O item custo unitário refere-se ao valor da unidade. Neste caso, o valor do cachê pago por diária, e o custo total, a multiplicação pela quantidade. Reparem que eu fui indicando ao lado do item os valores cujos recibos e notas fiscais já haviam sido entregues, registrados e arquivados. Ao final, quando for necessário enviar a planilha junto com o relatório de prestação de contas, eu faço uma cópia desta, retirando todas essas informações que serviram apenas para o meu controle. Apresento agora uma planilha aberta, sem valor final determinado e super detalhada. Tudo o que consta nela já veio preenchido, inclusive com os exemplos na parte inferior para relacionar nomes dos profissionais, trechos de solicitação de passagem aérea, diárias de hospedagem e indicação de equipamento a ser alugado. Por ser uma planilha mais complexa, esse detalhamento é necessário para que seja bem compreendida. A planilha apresentada fazia parte de um edital e, com os exemplos dados, fica fácil de compreender a forma como está sendo definida a descrição, quantidade, unidade, quantidade de unidades, valor unitário e valor total, que segue o mesmo raciocínio da planilha anterior, porém divididos aqui entre as etapas de pré-produção, produção e custos administrativos. Nesse caso, tudo o que for gasto e pago em cada etapa, independente do assunto, cachê, aluguel ou alimentação, fica agrupado por etapa. Ela tem uma coluna a mais do que a primeira planilha, descrição das etapas ou fases, que ajuda a relacionar e identificar alguns itens menos óbvios ou mais específicos, além da possibilidade de agrupar os profissionais que serão relacionados ao final quando os cachês tiverem o mesmo valor. O que fazer caso um valor para determinado item previsto na planilha, no momento da execução esteja maior que o valor orçado? Como uma passagem aérea, por exemplo. É possível movimentar os recursos? Sim, é possível, mas existem regras diferentes para cada edital ou lei de incentivo. Nas leis de incentivo, há pouca flexibilidade de remanejamento do orçamento original. Já nos editais e prêmios, há mais liberdade. Qualquer ação prevista no projeto que precise ser alterada deve ser comunicada ao órgão responsável que administra o recurso, antes de mudar algo ou utilizar o recurso de forma indevida. As informações sobre essa e muitas questões que surgirem ao longo da execução podem ser encontradas nos manuais ou editais publicados. Caso ainda existam dúvidas, existe a possibilidade de entrar em contato através dos meios indicados no edital, telefone ou e-mail.
Ter todas as dúvidas e solicitações documentadas é importante para realizar alterações com segurança e garantir que a prestação de contas não será recusada. Cronograma é uma ferramenta de gestão de atividades normalmente em formato de tabela, que contempla o tempo em que as atividades vão se realizar e ajuda a controlar e visualizar o progresso do trabalho. Nele estão listadas todas as atividades necessárias à montagem do projeto, e esse material é compartilhado com os envolvidos e auxilia na rotina da equipe, proporcionando uma visão geral de tudo o que precisa ser feito. Atualmente, é possível encontrar vários modelos de cronograma na internet, mas compartilho aqui um cronograma bem simples, que utilizo há anos em todos os projetos que escrevo. O cronograma apresentado é referente ao projeto que escrevi para o PROAC 39/2021, esse mesmo que estou apresentando agora. Ele é muito enxuto, porque o projeto não exigiu muitas ações. O cronograma é montado indicando as etapas e os meses ou períodos em que elas serão realizadas. Reparem que nesse caso eu não especifiquei data, mas existem editais que exigem a indicação dos meses em que serão executadas as ações. Além da tabela, que é um cronograma visual, eu relaciono todos os itens fora dela e utilizo essa relação no checklist. Os checklists são listas de verificação que contêm todos os itens e detalhes necessários para facilitar o processo de organização. Lembrando que, como cada evento é um acontecimento único, cada um exigirá um checklist único. O checklist é organizado desmembrando as etapas do seu cronograma, de acordo com o tempo definido para realizar as ações. Uma espécie de agenda diária do que é preciso ser preparado ou programado para concluir dentro do prazo determinado cada ação descrita no cronograma. Listas, mapas, quadros organizadores de etapas, post-its e qualquer outra ferramenta organizacional será de grande auxílio para que a realização das etapas transcorra tranquilamente. Junto com o relatório de prestação de contas, será entregue também a planilha de prestação de contas, onde estarão relacionados todos os gastos e as informações detalhadas de cada um deles. Nome do fornecedor ou do prestador de serviço, número do documento, tipo de comprovante, valor. O ideal é que a planilha de prestação de contas seja montada na mesma ordem da planilha orçamentária. Neste exemplo, mostro uma planilha de prestação de contas montada na mesma sequência da planilha orçamentária 1 já apresentada, ou seja, por rúbrica. Isso facilita o acompanhamento dos recebimentos e também a análise do avaliador. Todos os valores pagos devem sair da conta específica que você abriu no momento da contratação e no valor exato do pagamento diretamente para o prestador ou a empresa emissora da nota fiscal. Quanto mais as notas estiverem de acordo com as rúbricas do orçamento apresentado, mais tranquila será a sua prestação de contas. Mas por que um projeto tem tantas exigências em relação à prestação de contas e à comprovação dos gastos efetuados? Porque sempre que trabalhamos com editais ou leis de incentivo, utilizamos verba pública, dinheiro público pago com impostos das pessoas. Portanto, precisamos ter transparência na utilização desse recurso. Nas leis de incentivo, as notas fiscais sempre serão exigidas. Nos editais e prêmios, em geral, não é preciso enviar as notas fiscais e a prestação de contas, apenas guardá-las por 5 anos. Neste caso, o relatório de comprovação da proposta é o mais importante. Com tudo organizado, o último item a ser preparado é o relatório de prestação de contas, indicando as ações realizadas, datas de realização, quantidade de público, desdobramentos da ação e tudo o que for pertinente às ações executadas. O projeto teve patrocinadores? Monte um book visualmente interessante para entregar a ele, contendo fotos e informações que valorizem o trabalho realizado e o investimento, para, quem sabe, fidelizar algum desses patrocinadores para os próximos projetos.
Editais e leis de incentivo costumam apresentar em sua documentação modelos de relatórios para a prestação de contas. Por esse motivo, para qualquer ação referente ao projeto, tenha sempre com você e consulte o edital ou a lei onde seu projeto está inscrito, para se organizar e entregar o material conforme as diretrizes dos mesmos. Mas, se não houver esses modelos, você pode se basear em modelos de outros editais ou formatar um relatório seu, com perguntas básicas como essas que estamos vendo agora. Espero que essa videoaula auxilie a todas e todos que estão começando a encontrar sua forma de trabalhar e trilhar seu caminho na profissão com sucesso. Para ter acesso à apostila dessa videoaula com os exemplos apresentados, clique no link que está na descrição deste vídeo. Obrigada!